Você está ouvindo o Futuro se Equilibra, o podcast do Porvir sobre equidade na educação. O Instituto Unibanco apoia essa iniciativa. Gestar, ver nascer, crescer e ajudar a formar uma outra pessoa não é tarefa simples. A maternidade traz consigo diversas mudanças. Significativas mudanças não só para a mulher que está em gestação, como para as pessoas que fazem parte de seu convívio. E essas mudanças acontecem quando a gravidez é planejada ou não. Se a mãe planejar entrar ou estiver no ensino superior, com certeza terá um caminho difícil pela frente. Maternidade e educação precisam ter uma conversa séria. É sobre isso que vamos falar hoje em O Futuro se Equilibra. Eu sou a Tatiana Klix, diretora do Porvir. Nossa primeira temporada está chegando ao fim. O próximo episódio encerra esse nosso percurso sobre como os marcadores sociais, como raça, gênero, diferenças e classe, impactam na busca por equidade na educação. Ao longo desses quase 20 episódios, tratamos sobre pobreza menstrual, habitação e moradia, trabalho, racismo religioso, interseccionalidade e diversos outros temas, sempre acompanhados de uma história real, interpretada pelo nosso grupo de atores e atrizes. Hoje nós vamos contar a história de Âmbar Soldevila Córdoba. O caso dela é muito particular, mas mostra bem como a gente ainda tem um caminho grande a percorrer quando se pensa em educação e maternidade. Quem interpreta é a Sarito Rodrigues. Com 36 semanas de gravidez, a gente estava vivendo um momento alto de expectativa. Em breve será a hora de ver o rostinho daquele bebê que a gente carregou por tanto tempo. A gente lembra da dificuldade para achar uma posição para dormir, dos pés inchados, e da expectativa de como será esse pequeno ser humano sair de dentro da gente e chegar fisicamente ao mundo. Será que a gente vai dar conta? No meu caso, eu tive uma expectativa diferente. Com 36 semanas de gestação, eu estava defendendo uma dissertação de mestrado. Dali a poucos dias nascia o Caetano. Esse bebê lindo, maravilhoso, que eu chamo de meu. Sou Âmbar Soldevila Córdoba, tenho 29 anos. Comecei o mestrado em Ecologia e Biomas Tropicais em 2019. Moro em um pequeno vilarejo próximo a Ouro Preto, Minas Gerais, junto com meu companheiro. O Caetano não foi um bebê planejado, até porque, estando no mestrado, não seria o período ideal para isso. Acho que ninguém pensa em ter um filho no meio da pós-graduação. Aconteceu. Fiquei grávida durante a pandemia de Covid-19. Mas é aquilo, né? O meu bebê é uma gostosura, lindo e muito alegre. Mas como qualquer bebê, demanda muito. Então tem a parte romântica, sim, mas também tem a parte difícil. Para ser mãe, a gente precisa ter uma dedicação muito intensa, mesmo quando o pai é participativo. Eu fui escrevendo a dissertação como pude, apesar do período já avançado da gravidez. O nascimento dele estava previsto para acontecer no fim de setembro. Isso significava 20 dias depois da minha apresentação de defesa do mestrado. Após o nascimento dele, eu teria 3 meses para entregar a versão definitiva do meu artigo. E já durante a gravidez, eu procurei me informar junto à pós sobre licença maternidade. Mas para ter essa possibilidade, meu filho teria que nascer dentro da vigência da bolsa a qual eu estava vinculada, o que não iria acontecer. Esse é o regimento. Eu fiquei desesperada, né? Eu estava ali meio leiga de tudo, dos meus direitos e tal. Fui acreditando no que as pessoas me diziam. Eu sabia que o puerpério seria difícil, então era tudo muito desesperador. Fora isso, a pandemia também impactou as finanças da minha família.
A gente tem uma pizzaria e nessa época estávamos vivendo somente de pedidos por delivery. E chegando o prazo da entrega final e tudo isso junto foi impactando de um jeito muito pesado. Em abril, eu recebi um comunicado do programa de pós-graduação me informando que eu iria perder meu título por não ter entregue no prazo o artigo. Mesmo eu tendo enviado justificativas, mesmo com uma carta da minha orientadora justificando a minha situação. A universidade disse que eu deveria ter pedido o aumento de prazo antes. Aí eu me senti muito injustiçada. Foi um esforço muito grande para terminar o trabalho, já no final da gravidez. Mas para eles era como se eu não tivesse interesse em receber o título. A minha gestação foi muito tensa por conta dessas coisas. Eu apresentei o trabalho, a banca aprovou e tudo mais, porém ficou faltando essa licença para eu poder finalizar o processo de maneira mais tranquila. Eu acho que as universidades precisam pensar a respeito disso. Falta uma legislação para que esse direito seja garantido. Gerar um ser é um dos trabalhos mais importantes do mundo. Acho que falta uma consciência coletiva sobre o quanto é justiça para as mães poderem maternar e também estudar. O sistema, o sistema acaba comigo simplesmente por eu ser mãe. Eu não tenho tempo de dedicação igual às outras pessoas que não são mães. O que mais me entristece é que a maternidade não é valorizada. No fim das contas, depois de muito lutar, a universidade voltou atrás e me concedeu o título de mestre. Mas se eu tivesse perdido, isso iria impactar a minha vida, a vida da minha família. Então, dar visibilidade para essa questão é fundamental. Eu espero que a universidade olhe com mais atenção para isso. A universidade não é um espaço acolhedor para as mães. Como a gente vai levar nossos filhos para assistir uma aula? Quando não tem espaço para amamentar, por exemplo, a gente também acaba ficando mal vista, porque levamos os nossos filhos para a aula. Uma mulher que é mãe, vivendo todas as camadas de dificuldades, mudança hormonal, cuidado com o bebê, etc., não pode ser injustiçada desse jeito. Eu me senti injustiçada. Se a gente garante uma maior visibilidade para as mães, a gente também garante que a situação na sociedade mude. É bom para todos. A gravidez na adolescência é uma das principais causas de evasão escolar, seja pelas meninas se sentirem discriminadas ou por falta de tempo mesmo para estudar. Quando jovens e mulheres estão na universidade, isso também acontece. A Lei 6.202 de 1975 é pouco conhecida. Ela diz o seguinte: Artigo 1. A partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses, a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei nº 1044, 21 de outubro de 1969. Parágrafo único. O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão determinados por atestado médico, a ser apresentado à direção da escola. Artigo 2. Em casos excepcionais, devidamente comprovados mediante atestado médico, poderá ser aumentado o período de repouso antes e depois do parto. Parágrafo único. Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o direito à prestação dos exames finais. Ou seja, até existe uma lei que trata sobre a gestação das estudantes, mas ela não garante a licença maternidade. Essa lei é um adendo a uma outra, de 1969, que trata sobre doenças. Infelizmente, e não é só porque é uma lei pouco conhecida, ainda existem muitas lacunas a preencher. Vimos a situação específica da âmbar, mas que diz muito sobre como as escolas e universidades se preparam para lidar com a maternidade. Para esse episódio, nós conversamos com a Fernanda Stanisquaski,
Mãe de 3 filhos, fundadora e coordenadora do Parent in Science, movimento que chama a atenção para a parentalidade na universidade e que propõe mudanças nas instituições de ensino superior. Com ela, tratamos mais sobre o ambiente nas universidades, mas entendemos que o tema requer um olhar também para a educação básica. Nossas alunas não têm nem esse direito garantido. Para pós-graduação, houve um pequeno avanço em 2017, quando se tem, então, a lei que possibilita a prorrogação das bolsas, né, por até 4 meses, né, 120 dias, em função da maternidade, né, seja nascimento ou adoção. Então, isso foi um avanço que ocorreu, mas limitado às bolsistas. Existem projetos de lei que buscam garantir o direito de licença maternidade para estudantes de todos os níveis, de 180 dias de licença maternidade. Esse projeto foi aprovado no Senado, está na Câmara agora, é aquele projeto que é bem geral, né, que é de incentivo à participação das mulheres na ciência. Ele traz essa questão da licença maternidade. E é um projeto que foi muito bem elaborado, porque ele traz uma condição que é essencial. Porque um outro desafio que a gente tem é a garantia de, mesmo quando existe dentro das legislações das universidades o direito à licença, várias vezes esse direito não é respeitado. Isso principalmente na pós-graduação, por causa das questões de tempo de defesa, né, os 24, 48 meses do mestrado e doutorado. Então, os programas são muito reticentes em relação a permitir essa prorrogação. Então, por que eu falei que esse projeto de lei é muito bem construído? Porque uma das cláusulas, né, que está lá no projeto é que essa prorrogação, né, seja na graduação ou na pós-graduação, ela não pode impactar negativamente em processos de avaliação dos cursos. Então, é extremamente importante. Então, esse é o primeiro desafio, né, ter o direito básico, né, de permitir que essa aluna tenha o tempo de se readaptar à nova vida com um filho e tudo mais, e seguir nos seus estudos, seja na graduação ou na pós. Essa escolha para o tempo de ser mãe não pode penalizar quem ainda está na graduação. No caso das mulheres com vínculo empregatício com as universidades, os direitos são mais claros e assegurados. O mesmo não acontece com as estudantes. Um outro desafio apontado pela Fernanda está relacionado com a estrutura das universidades. A maioria delas não foi pensada para receber mães e crianças. Poucas têm creches, ou como vimos no episódio sobre acolhimento na universidade, algumas deixam que as alunas levem seus filhos para a aula. Porém, sabemos que essa situação está longe de ser a ideal. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, possui algumas ações de subsídio para estudantes. Eles destinam o valor de R$ 321 a alunos que comprovem ter dependentes com idade inferior a 6 anos. A ideia desse auxílio é suprir parcialmente as despesas da parentalidade com custos em educação infantil. É pouco, sabemos, mas serve para entendermos que ações pontuais estão sendo feitas pelo Brasil. E o terceiro maior problema é uma questão cultural, de não se aceitar a maternidade neste período. Quando uma aluna engravida durante a graduação ou pós, planejada ou não, a recepção que ela vai ter é de que foi um erro. O que é extremamente absurdo que a gente tenha essa cultura, mas a gente recebe relatos diariamente sobre alunas, inclusive, com medo de contar para os seus orientadores ou orientadoras que estão grávidas, porque sabe que a reação vai ser difícil, a gente ouve as coisas do tipo, acabou tua carreira e tudo mais. Então, a gente precisa dessa mudança cultural muito séria, de que a maternidade não é um problema, né, na carreira ou na vida da mulher. O nosso problema é que nossos sistemas não estão adaptados para acolher essa mudança, principalmente na academia, onde a carreira acadêmica ou ocupar a academia sempre foi privilégio de um grupo muito específico de pessoas. E quando a diversidade entra na universidade, através das ações afirmativas ou de muitos movimentos que lutam, né, pela diversidade dentro das instituições, ela não se adaptou. Então, a gente ainda tem as mesmas cobranças, né, como se fosse única e exclusivamente homens de classe média alta, brancos, que têm em casa alguém cuidando de todas as suas outras faces da vida. A maternidade na graduação ainda é um tema menos discutido. Isso reflete na quantidade de informações que nós temos.
A gente tem poucos dados em relação a estudantes, tá? Isso é algo que tem se tentado obter, mas se for ver qualquer, né, censo de educação superior que se faça, raramente se inclui a questão da parentalidade, né? Então, até mesmo o número de discentes que têm filhos, né? Existe um levantamento que foi feito pela Andifes, né, Associação das Instituições Federais de Ensino Superior. Eles falam que 11% dos nossos alunos, né, têm filhos, mas a gente tem pouquíssimos dados em relação a, por exemplo, evasão. Existem alguns estudos que mostram que ter filhos aumenta a evasão de alunas de doutorado, a possibilidade de concluir o curso. E existem muitos dados já para as docentes, né, para as professoras, isso sim, né, em termos de progressão de carreira, de produtividade, de ascensão, a gente tem muitos dados. Então, a gente realmente precisa que quando se faça qualquer avaliação dentro do nosso sistema de ensino, comece a se olhar a parentalidade, né, a questão de ter filhos. A gente sabe de experiência, assim, né, que existe esse impacto, né, então a gente tem alguns dados mostram uma capacidade maior de evasão, uma probabilidade maior de evasão, mas a gente não tem, por exemplo, um levantamento nacional que mostre essa realidade. Seria extremamente importante a gente ter esses dados, porque se a gente quer pensar em políticas de apoio, a gente precisa entender qual é o problema, né? Seja por meios oferecidos pela própria instituição, seja em casa, ter uma rede de apoio é fundamental para garantir que meninas e mulheres possam ser mães e também consigam concluir seus estudos. Não pensar na possibilidade de que mulheres e jovens sejam mães, possam exercer a maternidade e seguir estudando é negligenciar o direito à educação. De certa forma, não pensar a maternidade é permitir que o caminho da evasão continue acontecendo. Um ponto de transição que precisa de políticas de apoio. Então, a aluna conclui seu curso de graduação e deseja entrar na pós-graduação, seguir carreira acadêmica e assim por diante. Então, algumas universidades, por exemplo, nos processos de seleção de pós-graduação, passaram a adotar critérios para análise de currículo, né, pontuações diferentes para alunas que são mães. Então, essa é uma política que acaba sendo, de novo, institucional, e alguns exemplos isolados. Por exemplo, a Universidade Federal Fluminense foi uma das primeiras que, dentro das suas regulações, colocou nos processos seletivos de pós-graduação uma avaliação diferencial para alunas candidatas que têm filhos. Então, essa certamente é uma política que poderia ser pensada no âmbito nacional, né, então, qualquer processo que envolver análise de currículo, né, ou de trajetória acadêmica, que se considere a maternidade. Isso pode ser feito por olhar um período maior do currículo, adotar pontuações, né, fatores de correção, enfim, reservar cotas. Acho que o programa de pós-graduação de ecologia do INPA, né, do Instituto Nacional das Pesquisas Amazônicas, lá, reservou cotas, ou eles adotaram um fator de correção, não me lembro agora, enfim. Então, existem alternativas. Então, essa é uma política que deveria ser pensada assim, pensando nessa progressão. Ou seja, isso também está associado a uma questão de permanência. Ainda mais levando em consideração que, à medida que mais mulheres chegam à pós-graduação, mais competitivo se torna em termos de acesso. Nos últimos anos, a gente tem promovido essa discussão dentro das nossas instituições. Por exemplo, a gente tem o programa de embaixadores e embaixadoras do Parent, né? Hoje nós somos 90 cientistas dentro do Parenting Science, e levar essa discussão para as nossas instituições é o caminho dessa mudança cultural. Mas, na verdade, não é algo específico da academia. Essa mudança cultural é algo da sociedade como um todo e passa por coisas muito fundamentais, como, por exemplo, a concepção que a gente tem de quem tem que cuidar dos filhos é a mãe. Essa é vista como uma obrigação da mulher dentro da nossa sociedade, inclusive nos direitos de licença, né, gente? Hoje em dia, a licença paternidade do Brasil são 5 dias. Então, desde o início, a gente já diz, quem vai cuidar do filho é a mãe, porque o pai nem se quisesse podia. Tá? Então, é uma mudança cultural geral. Tá? Dentro das universidades, a gente precisa reforçar isso de que existem vários estereótipos associados à maternidade, de que a mulher vai parar de ser, não é mais comprometida com o trabalho ou com os seus estudos, de que a mulher vai se tornar incompetente para estar ocupando aquele lugar porque teve um filho. Então, a gente precisa dessa construção. Nenhuma mulher se torna incapaz de seguir com o seu trabalho, com os seus estudos, por se tornar mãe, desde que exista um ambiente apropriado para.
vai haver uma mudança de rotina dessa pessoa, falando de docentes, seja quem for. Tá? E o sistema precisa aceitar isso, porque senão a gente vai de novo reforçar que aquela pessoa não deveria estar ali, não aceitar que aquela pessoa pertença àquele espaço e cobrar resiliência 24 horas por dia de alguém não dá. Né? Então a gente diz, não, a gente consegue, Não, gente, ninguém tem que ser super-heroína e ficar lutando contra o sistema o tempo inteiro. O sistema tem que se adaptar. Não existe mais nenhuma dúvida de que excelência dentro das nossas instituições está vinculada à diversidade. E a diversidade vai passar por incluir as mulheres e incluir as mulheres mães. Muitas mulheres, principalmente na academia, são indiretamente penalizadas por se afastarem das atribuições no período de licença maternidade. Isso porque, na maioria dos casos, é a produtividade que conta, mas ser mãe não era algo que dava para incluir no currículo Lattes. Não até pouco tempo atrás. Uma das primeiras campanhas do Parenting Science foi a maternidade no Lattes. Então, a inclusão desta informação. Por que ela é importante? Você pega meu currículo e olha lá. Nos anos de 2015 e 2016, eu não publiquei nenhum artigo científico. Então, em 2014, eu ganhei meu último edital científico da área de biologia, onde eu atuava. Hoje em dia não atuo mais nessa área, mas enfim, ganhei um edital científico. E depois, toda vez que eu pedia um edital, uma bolsa, vinha, mas ela não publicou por 2 anos, ela não publicou por 2 anos. Ninguém nunca comentou, perguntou o porquê desse buraco no meu currículo. Tá? E isso, quando a gente fez o levantamento do Parenting Science, a gente viu que acontece com todas as cientistas, de uma maneira geral, ter essa queda de produtividade. Então, a gente precisa que esses buracos nos nossos currículos estejam justificados. E aí, então, vem a campanha do Maternidade no Lattes. O Lattes é a plataforma onde os cientistas têm os seus currículos cadastrados. E a gente queria um campo específico onde houvesse a informação desses afastamentos relacionados à maternidade. A gente fez o pedido em 2018. E em abril de 2021, 3 anos depois, surge então no currículo Lattes o campo licenças. E lá dentro, tu pode informar os seus períodos de licença maternidade. E o que isso pode significar para mulheres cientistas ou estudantes? Isso tem 2 implicações muito grandes. Primeiro é tirar a maternidade da invisibilidade. Várias pessoas, mas vocês só vão aumentar preconceito de colocar essa informação. Durante toda a nossa história, a gente tentou esconder a maternidade, separar ela da nossa vida profissional. E não deu certo, gente? A gente já tem bem claro que não funcionou. Então, a gente tem que forçar o outro caminho. A minha maternidade faz parte da minha carreira profissional, não tem como separar isso. Então a gente tirou a maternidade da invisibilidade. Obviamente isso tem que vir acompanhado de uma mudança cultural para não penalizar as pessoas, que tu vai olhar lá, não, essa aí tem filho, não quer, não dá para ser assim. Então a gente precisa dessa mudança cultural. Mas tem uma implicação prática, vários editais hoje em dia, quando vão olhar o currículo das cientistas, ela teve filho nesse período, então eu vou olhar um período maior de tempo para ver a tendência de produtividade dessa cientista, eu vou adotar um fator de correção, seja o que for. Então as políticas que já existem em algumas instituições e agências de fomento, elas são dependentes da informação da maternidade. Aí é por isso que é importante a gente ter essa informação lá no currículo. O Futuro se Equilibra é uma produção do Porvir com apoio do Instituto Unibanco. Quem produz este podcast é a Gabriela Cunha e a Larissa Werneck. A edição é do Gabriel Reis. Eles são a Podmix. O Juan Oliveira, repórter do Porvir, escreveu esse roteiro junto comigo. No próximo e último episódio desta temporada, vamos falar sobre a importância de políticas públicas de educação na busca por equidade. Vamos conversar com a Ana Penido, diretora executiva do Centro Lehman. Você pode nos escrever e enviar suas impressões para contato@porvir.org. Eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir. Muito obrigada pela escuta.